entre 1818, quando nasce Karl Marx, e 1918, quando morre Max Weber, nós temos um período de pouco mais de 100 anos, incluindo 1918 a 1920, em que também morre Émile Durkheim. Nós vamos ter esse período de aproximadamente 100 anos que serão extraordinários do ponto de vista da contribuição dos estudos e análises para consolidar uma ideia mais precisa do que é a sociedade e dos desafios que se impõem para entender melhor o que é sociedade. Então, existem a essa época correntes que olham para a sociedade do ponto de vista da sua funcionalidade. Outros olham para a sua estrutura. E, lógico, essa relação entre aquilo que é estrutural e aquilo que é funcional. E, lógico, para que essa estrutura e essa função ocorram, há as pessoas. E aí há uma questão bastante interessante, uma questão bastante provocativa nesse momento. A sociedade e o indivíduo, do ponto de vista das suas interações. Quem define quem? É a sociedade que define o indivíduo ou são as ações individuais que definem a sociedade? O francês Émile Durkheim, ele traz para a discussão algo bastante interessante, que já é um distanciamento da ideia de sociedade da ideia de comunidade. Então, ele já coloca isso aí dentro de perspectivas diferentes, no qual a comunidade tem um papel de uma mediação muito mais próxima, muito mais íntima, né? Os laços naturais, os afetos, né? A amizade, etc. E a sociedade se coloca como um contrato social impessoal. Então, olha só, o ser humano ele não pode fazer o que ele quer, quando ele quer, né, como uma mera satisfação das suas vontades e desejos. Né? Então, o indivíduo ele não está absolutamente livre para transformar essa liberdade em uma maneira de agir que ultrapasse a tudo e a todos. Né? Então, o indivíduo ele está sujeito àquilo que está colocado dentro da sociedade como instituições, como procedimentos, como etiqueta, como padrão de moralidade. Então, tudo isso o Émile Durkheim chama de fatos sociais. São estruturas, fazeres, são modos de agir, que são externos a nós e que exercem sobre nós ações coercitivas, ou seja, nós nos obrigamos a fazer aquilo que esses fatos sociais se colocam para nós, né? Impõem a nós. Então, vamos colocar isso de uma maneira bastante simplificada. Se eu não posso fazer absolutamente o que eu quero, eu tenho que me encaixar dentro daquilo que está colocado como um fato social. Como funciona a família, como funciona a religião, como funcionam as instituições. Então, os desvios, eles acabam penalizando o indivíduo por atuar desta forma desviante. Então, o indivíduo, ele de uma certa maneira, ele tem que se enquadrar no que é a sociedade. A sociedade enquadra o indivíduo dentro desses fatos sociais. E o Durkheim também nos traz um conceito bastante interessante, que é o conceito da solidariedade. De uma solidariedade de uma perspectiva social.
Então vejam, lá atrás, em comunidades primitivas de caçadores-coletores, de uma certa maneira todos participavam dos mesmos processos, ou seja, buscavam alimento, esse alimento colaborava para a alimentação do grupo, as tarefas, muitas delas eram compartilhadas, então havia um sentimento de unidade que se estabelecia como uma solidariedade dentro dessa estrutura social mais primitiva. Modernamente, o trabalho ele ganha diferentes configurações, tanto do ponto de vista da própria estrutura do trabalho e dos bens que são produzidos, quanto da capacidade das pessoas de fazerem isso, né? Então, muitas vezes nós não temos ideia daquilo que os outros estão fazendo, do ponto de vista da sua atividade laboral, mas isso tem absolutamente tudo a ver com aquilo que a gente usa da própria sociedade, né? A gente não se dá conta de que tem energia elétrica, de que tem abastecimento de água fria, de que se nós formos fazer qualquer tipo de compra, que esses bens estão disponíveis para compra. Então, esses múltiplos aspectos do trabalho colaboram para que a vida social exista. Os outros fazem diferentes tipos de trabalhos, produzem diferentes tipos de coisas e também prestam diferentes tipos de serviço. E tudo isso meio que se combina entre si para fazer com que a sociedade funcione. Então, o Durkheim vê nisso uma solidariedade orgânica, como se a sociedade mesmo lembrasse até mesmo um corpo humano. Ou seja, tem diferentes estruturas com diferentes funções para fazer com que o todo exista como algo uno, como sociedade. Então esse é um conceito bastante interessante e que ele analisa num dos seus trabalhos mais importantes, né? A Divisão do Trabalho Social, de 1893. Então a solidariedade tem esse componente importante de cumplicidade entre as pessoas, de uma forma tácita, né? Nem sempre isso é muito explícito, né? Nem sempre a gente se dá conta do que todos estão fazendo, mas todos fazemos algo que no final das contas se repercute na existência disso que a gente chama sociedade. O Durkheim também vai abordar rupturas e micro-rupturas na sociedade. Ele se interessa em entender, por exemplo, o que leva à ocorrência de instabilidades sociais. Porque na centralidade do pensamento dele, nós aceitamos e acolhemos o que a sociedade é como um todo. Nós temos introjetado dentro de nós essa visão de uma sociedade orgânica. Então, nos momentos em que há uma ruptura disso, em que há o questionamento dessa organicidade, há uma perda da coesão social. Então é como se o tecido social se esgarçasse, né? E claro, esse esgarçamento ou esse rasgo, ele pode ter diferentes tamanhos dependendo do que é aquilo que ocorre dentro de uma própria sociedade, né? Então, uma forte depressão econômica e que se repercute em desemprego, em perda de renda, em empobrecimento massivo, como ocorre também nas guerras, enfim. Então é muito interessante a maneira como o Durkheim olha esses momentos em que a sociedade perde seus referenciais, né? E ele vai desenvolver alguns conceitos muito interessantes, como anomia e patologia, que eu gostaria que vocês atentassem no material de suporte para essa aula, sobre esses conceitos, que são muito interessantes também do ponto de vista do entendimento dele dessas rupturas sociais. E o Durkheim
é um dos primeiros pensadores modernos a analisar o suicídio não numa perspectiva unicamente individual, mas numa perspectiva social. Então, ele vai olhar para o suicídio não como um momento em que o indivíduo abdica da sua própria existência baseado unicamente em percepções próprias. Ele acrescenta a isso as percepções que as pessoas têm também da sociedade. A sociedade também pode contribuir para que, num contexto que vai além do indivíduo, esse indivíduo perceba que há uma tal condição de incompatibilidade e inadequação da maneira como a pessoa se percebe em relação daquilo que ela percebe também em relação ao meio social em que ela vive. E o Durkheim, ele é um acadêmico, então ele passa por importantes universidades francesas. Ele acaba a carreira dele na famosa Universidade de Sorbonne, em Paris. E, como acadêmico, a contribuição dele também tem essa pegada de um estudo sociológico, de uma abordagem metódica da sociedade. E, exatamente por isso, muito mais do que seus antecessores, Durkheim é considerado o pensador, o sociólogo que nos dá o esboço daquilo que vai ser a análise da sociedade, não só do seu tempo, mas em todo o tempo que se segue. Então, uma grande contribuição, um acadêmico que se debruçou sobre a realidade e que marcou a história, e em especial a sociologia, é um dos grandes pais fundadores da sociologia moderna.